Meu nome é Isadora, mas aqui no restaurante todo mundo me chama só de Isa. Tenho 26 anos, trabalho de segunda a sábado em um boteco simples no centro da cidade. E para ser honesta, a vida nunca me deu muitas escolhas. Eu acordo cedo, pego 2 ônibus, sirvo cafés aguados, suporto cantadas baratas e volto para casa à noite para cuidar da minha avó, Dona Lúcia. É cansativo? É, mas é a vida que eu tenho. E juro, nunca pensei que uma noite chuvosa fosse virar tudo do avesso. Chovia como se o céu tivesse se rompido. Aquela chuva fina e fria, que gruda na pele e parece zombar do guarda-chuva. Eram quase 11 da noite, e o restaurante já tinha esvaziado. Camila, minha melhor amiga e colega de trabalho, limpava os azulejos da cozinha cantando sertanejo. Eu ajeitava os últimos talheres no armário, desejando estar em casa com minha avó, enrolada no cobertor, ouvindo as novelas antigas que ela ama. Foi quando ouvi um barulho estranho vindo dos fundos. Algo como uma queda. Parei na hora. Olhei para Camila, que continuava cantando, alheia. O som não era normal. Fui até a porta de trás, empurrei com cuidado e senti o vento gelado bater no meu rosto. A luz do beco estava fraca, piscando. O cheiro de fritura misturado com o ar molhado era enjoativo. Dei um passo para fora e vi algo se mexendo perto das lixeiras. Meu coração acelerou. Tive vontade de voltar, fingir que não vi nada, mas alguma coisa me empurrou para frente. "Tem alguém aí?" Perguntei com a voz trêmula. Nenhuma resposta. Me aproximei devagar, sentindo o tênis afundar nas poças. E então eu vi. Um homem caído, com a camisa rasgada e uma mancha de sangue escura no abdômen. Ele respirava com dificuldade. Os olhos estavam semiabertos. Não sei o que me deu, mas ajoelhei ao lado dele. Moço, você tá me ouvindo? Alguém te machucou?" Ele tentou falar, mas só saiu um gemido rouco. As mãos estavam frias. Quase dei um pulo quando ele segurou meu pulso com uma força surpreendente. "Não chames ninguém", murmurou. Foi quando percebi, ele estava armado. Tinha uma pistola presa no cós da calça. Meu instinto gritou para correr, chamar a polícia, mas ele parecia desesperado e fraco. Tão fraco quanto alguém que está por um fio. Respirei fundo, olhei em volta e decidi arrastá-lo para o depósito do restaurante. Não era um hospital, mas pelo menos era seco e quente. Ele tentou protestar, mas mal conseguia ficar de pé. "Shh! Fica quieto, tá bom? Só... deixa eu te ajudar." Com dificuldade, e sentindo meu braço quase deslocar, consegui trazê-lo até o depósito e deitá-lo em cima de uma pilha de sacos de farinha. Peguei uma toalha limpa e pressionei sobre o ferimento, que sangrava devagar, mas constante. O cheiro de sangue me embrulhou o estômago. Peguei meu celular com a outra mão, mas ele segurou meu punho de novo. "Não liga. Se ligar, eles vêm." "Eles quem?" Sussurrei, confusa. Ele fechou os olhos. Não respondeu. A chuva continuava batendo no telhado com força. Ouvi a porta se abrir atrás de mim. Camila. Ela congelou ao ver a cena. "Você tá maluca, Isa? Quem é esse cara? Ele tá armado. A gente vai morrer." Ela sussurrou em pânico, puxando meu braço. "Não vou deixar ele morrer aqui", respondi sem conseguir tirar os olhos dele. "Ajuda ou sai, Camila. Decide." Ela bufou, xingou, mas acabou pegando um rolo de gaze e o kit de primeiros socorros. Eu tentei limpar o ferimento o melhor que pude. Nunca fui enfermeira, mas sabia que pressão e cuidado salvam vidas. A pele dele estava pálida. O cabelo encharcado colava na testa. E mesmo assim, ele tinha um ar de autoridade que não combinava com alguém caído e vulnerável. Depois de um tempo, ele dormiu. Ou desmaiou. Eu e Camila ficamos em silêncio, sentadas no chão do depósito. "E se ele for um traficante?" Ela murmurou. "Ou um assassino?" Eu não sabia, mas algo me dizia que aquela não era uma pessoa qualquer, e que agora, querendo ou não, eu estava envolvida. "Vamos só esperar ele melhorar e aí ele vai embora", tentei convencê-la, e a mim mesma. Camila revirou os olhos e saiu. Fiquei ali, ouvindo o som da chuva diminuindo, o tic-tac do relógio na parede e a respiração pesada dele.
Algo dentro de mim estava inquieto. No fundo, uma parte de mim sabia que a minha vida nunca mais seria a mesma depois daquela noite. Peguei uma cadeira e me sentei ao lado dele. Dobrei as mangas do uniforme sujo de sangue e me abracei, sentindo o frio da madrugada se infiltrar pelos vãos da porta. Ele ainda dormia, mas parecia em paz. Curioso, vindo de alguém que carregava uma arma e tinha uma cicatriz no rosto. Na parede, o letreiro piscava. Aberto. Mas ali dentro eu já sabia. Alguma coisa tinha acabado de se abrir. E não era o restaurante. Acordei no dia seguinte com a sensação de que tudo tinha sido um sonho. Ou melhor, um pesadelo. Mas quando cheguei no restaurante, Camila me puxou pela manga do uniforme antes mesmo de eu pisar nos fundos. Ele ainda está lá. Não morreu, mas também não foi embora. E olha, ele acordou. Meu coração deu um salto no peito. Fui até o depósito com passos rápidos e cautelosos. A porta estava entreaberta. A luz fraca do teto tremeluzia. Quando entrei, ele estava sentado, encostado na parede, segurando o lado do abdômen e me olhando como se já soubesse que eu viria. Você voltou, ele disse com a voz rouca. Achei que ia me deixar aqui apodrecendo. Cruzei os braços tentando parecer firme, mesmo com as mãos trêmulas. Você devia estar num hospital e devia me dizer quem é. Eu não sou enfermeira, só trabalho aqui. Ele sorriu de canto, um daqueles sorrisos que não alcançam os olhos. Já fez mais por mim do que qualquer hospital faria. E então estendeu a mão. Enzo. O nome soou pesado. Enzo. Só isso. Sem sobrenome, sem explicação. Apenas Enzo. Como se fosse suficiente, como se eu devesse reconhecer. E talvez uma parte de mim reconhecesse. Era como ouvir um trovão antes da tempestade. Uma promessa de problema. Você precisa sair daqui, eu disse olhando para a porta. O gerente pode chegar a qualquer momento, e se te encontrar aqui com uma arma e um buraco na barriga, eu tô ferrada. Ele assentiu, mas sem se mover. Me dá só 1 hora, depois eu sumo da sua vida. E por algum motivo, essa frase me incomodou. Camila entrou com uma garrafa de água e um sanduíche improvisado. Avisa ele que essa é a última refeição que a gente vai dar. Ela disse, sem encarar o homem. Não somos babás de bandido. Enzo pegou o sanduíche com calma, como se tivesse todo o tempo do mundo. Não sou bandido, sou alguém em dívida. E aí ele me olhou, direto nos olhos. Com você. Eu desviei o olhar, sentindo o rosto esquentar. Aquele homem me deixava desconcertada. Talvez fosse o jeito como falava devagar, medindo as palavras, ou a forma como me observava, como se estivesse me decifrando. Mas não era só isso. Era o contraste, o perigo e a calma, a sombra e a luz. Ele comeu em silêncio. Quando terminou, se levantou com dificuldade e segurou na bancada para não cair. Aonde você vai? Eu perguntei mais alto do que queria. Ele sorriu. Você disse para ir embora, não disse? Balancei a cabeça. Não agora. Tá chovendo ainda. Fica até escurecer. E ele ficou. Camila bufou. Me xingou em voz baixa, mas no fim ajudou a improvisar um colchão velho com panos limpos. Durante a tarde, entre uma entrega e outra, eu passava lá para ver como ele estava. Em uma dessas visitas, ele perguntou: Você sempre ajuda estranhos feridos atrás de lixeiras? Ou foi um caso especial? Ri pela primeira vez em dias. Você é o primeiro, e espero que seja o último. Ele fechou os olhos como se saboreasse o som da minha risada. Tem um som bonito, murmurou. Mais tarde, enquanto eu lavava copos na pia, ouvi um carro parar bruscamente na frente do restaurante. 2 homens desceram, usavam preto e óculos escuros. Pareciam saber o que procuravam. Meu estômago virou. Fui até o depósito e encontrei Enzo em pé, com a mão no coldre. Eles vieram? Ele perguntou sem que eu dissesse uma palavra. Não sei quem são, mas estão aqui por você, né? Ele assentiu. Não posso colocar você nisso. Já colocou, rebati. Fica aqui, eu resolvo. E antes que ele protestasse, saí com o coração disparado. Camila ficou de olhos arregalados quando me viu andando até os homens. Um deles sorriu, sem mostrar os dentes.
Boa noite. Estamos procurando um amigo nosso. Alto, cabelo escuro, talvez ferido. Engoli seco. Aqui não tem nenhum ferido. Só fritura e dívidas. Eles me encararam por longos segundos. Depois sorriram de novo. Se ver, avisa. A gente paga bem. E entraram no carro, desaparecendo na chuva. Quando voltei para o depósito, Enzo estava sentado, suando frio. Eles vão voltar, disse, e vão procurar em todo lugar. Olhei nos olhos dele e disse firme, então some. Agora. Mas ele não foi. Em vez disso, no fim do expediente, quando eu saía com o guarda-chuva furado na mão, ele apareceu na calçada, encostado num carro preto, como se nada tivesse acontecido. Você tá me seguindo? Perguntei, irritada. Ele apenas assentiu. Agora você é meu ponto fraco, e eu cuido do que é meu. Aquilo me gelou e me queimou ao mesmo tempo. A semana passou e ele não apareceu mais no depósito, mas mandava mensagens curtas. Tá bem? Comi uma coxinha pensando em você. Cuida da avó. Eu respondia com emojis. Ou não respondia, mas sorria. Camila dizia que ele era perigoso. Dona Lúcia dizia que o mundo tá cheio de anjos disfarçados de monstros. E eu não sabia mais o que pensar. Só sabia que, de alguma forma, aquele homem sombrio estava começando a ocupar um espaço dentro de mim que antes só o medo habitava. Eu não sabia exatamente quando começou. Talvez tenha sido naquela noite em que ele me seguiu até o ponto de ônibus, ou nos bilhetes deixados em guardanapos com letras tortas dizendo "Fica bem". Mas a verdade é que Enzo foi entrando na minha vida como um vento silencioso, sem bater, sem pedir, mas deixando tudo fora de lugar. Dias se passaram desde aquela noite no beco. Ele não voltou ao restaurante, mas mandava mensagens, sempre curtas, sempre cuidadosas. Eu fingia ignorar, mas cada vez que o nome dele aparecia na tela, meu coração dava um pequeno tropeço, como se esperasse, como se quisesse. Camila dizia que era loucura. Você tá caindo por um bandido, Isa. Você sabe disso, né? E eu não sabia. Ou fingia que não sabia. Só sabia o que sentia. E era diferente. Enzo era sombra e calor ao mesmo tempo. Era um perigo que não me fazia correr. Era como ficar perto do fogo e não querer se afastar. Numa quinta-feira, ele apareceu. Do nada. Estava sentado em uma mesa no canto do restaurante, de óculos escuros e casaco longo, como se quisesse se esconder, mas também se exibir. Eu estava no caixa quando o vi. Quase deixei cair a bandeja. Trouxe um presente, disse quando me aproximei. Tirou do bolso uma chave pequenininha, dourada. Não é um carro, se é o que está pensando. É só o que consegui por enquanto. Franzi a testa. Isso é o quê? Um ponto comercial, pequeno, mas pode virar uma confeitaria. Meu mundo parou. Você tá brincando? Perguntei gaguejando. Você tá doando um lugar para mim? Ele se inclinou para frente, os olhos sérios. Não tô doando. Tô apostando em você. E pela primeira vez, senti que alguém acreditava nos meus sonhos mais do que eu mesma. Levei a chave comigo, mas não fui ver o local naquele dia. Precisava respirar, processar. À noite sentei com minha avó na cozinha. Ela fazia chá de camomila, contei tudo, cada detalhe. Dona Lúcia apenas sorriu, com os olhos cheios d'água. Ele é bandido? Perguntou. Eu engasguei. É complicado. Ela assentiu. Corações bons às vezes vivem em trincheiras erradas. 2 dias depois aceitei o convite dele. Um passeio, mas não qualquer passeio. Vou te levar a um lugar que você nunca foi, disse com um meio sorriso. Entramos no carro e seguimos em silêncio, apenas com o som de uma playlist antiga. Roberto Carlos misturado com Cazuza. Quando vi, estávamos chegando no litoral. Meus olhos se arregalaram. Você me trouxe para o mar? Perguntei, emocionada. Ele assentiu. Já me salvou uma vez. Achei que era justo eu tentar salvar um pedacinho do seu mundo também. Tirei os sapatos e corri até a areia como uma criança. A água estava fria, mas não importava. As ondas quebravam nos meus tornozelos como aplausos da vida. Enzo ficou me observando da areia,
as mãos nos bolsos. Depois veio até mim devagar. Sabe o que é estranho? Ele disse. Tô com mais medo agora, aqui com você sorrindo, do que quando levo um tiro. Olhei para ele molhada, emocionada, rindo. E por quê? Porque aqui eu me sinto vivo. Nos sentamos em uma pedra, vendo o sol começar a se despedir. O vento bagunçava meu cabelo e ele o ajeitou com uma delicadeza que não combinava com a imagem dele. Você já amou alguém, Enzo? Perguntei sem pensar. Ele ficou em silêncio, longo demais. Não sei. Talvez eu esteja amando agora e nem saiba como fazer isso. Meu peito apertou. Virei o rosto fingindo olhar para o mar. Queria dizer tanta coisa, mas só consegui sussurrar. Eu tenho medo. Eu também, ele respondeu. Mas isso não quer dizer que a gente precisa correr. O silêncio entre nós era confortável. E naquele instante, parecia que o mundo inteiro tinha parado. Voltamos no começo da noite. Ele me deixou na porta de casa, mas não entrou. Você merece um mundo melhor do que o meu, ele disse antes de ir. Mas se me deixar, talvez eu consiga construir um. E foi embora, deixando o cheiro do sal no ar e um furacão no meu peito. Naquela noite, sonhei com o mar e com ele. E acordei com uma certeza perigosa. Eu estava me apaixonando e não sabia se isso era bênção ou condenação. Desde aquele dia na praia, eu sentia que algo tinha mudado, como se o mundo ao meu redor estivesse mais pesado. Não era com Enzo, era com tudo que vinha junto com ele. O jeito como ele olhava para mim, mais preocupado. Os silêncios dele, mais longos. As mensagens, menos frequentes. Era como se a maré tivesse começado a virar e eu não sabia nadar. Eu continuei indo trabalhar no restaurante, tentando fingir normalidade, mas Camila logo percebeu. Você tá com aquele olhar de quem vai fazer besteira, Isa, disse ela encostada no balcão, mascando chiclete. E eu já tô avisando, se esse tal de Enzo te colocar em encrenca, vou ser obrigada a te dar uma surra emocional. Fingi rir, mas meu estômago revirava. Enzo estava estranho. Sumia por dias, e quando aparecia, era com olheiras, rosto fechado e um semblante de quem carregava o mundo nas costas. Quando o confrontei, ele apenas disse: Tô resolvendo umas coisas. É perigoso. Melhor você ficar longe por uns dias. Claro que não fiquei. Em vez disso, decidi aparecer de surpresa no ponto comercial que ele tinha me dado. O lugar ainda estava em reforma, mas alguém estava lá. Marcelo, o homem calado que eu vira uma ou duas vezes ao lado de Enzo. Ele me olhou como quem mede o valor de uma vida em segundos. Você não devia estar aqui, moça, ele disse com a voz grave. O patrão não ia gostar. E por que não? Eu sou a dona disso aqui, não sou? Sim, mas tem gente que não gostou dessa doação. Tem boatos aí de traição. Meu coração gelou. Voltei para casa em silêncio com a cabeça a mil. Naquela noite, Enzo apareceu. Bateu na porta com o rosto machucado, um corte no supercílio. Minha avó o recebeu com um sorriso calmo e uma xícara de chá. Menino, você precisa de comida quente e de Deus. E um pouco de paz também, né? Enquanto ela cochilava na poltrona, eu e ele ficamos na cozinha. Enzo mal tocou na comida. Eles sabem de você, Isa, estão te vigiando. Meus olhos se arregalaram. Como assim? Que eles? Ele passou a mão pelo cabelo, frustrado. Gente da minha organização. Acham que eu tô me distraindo, que você é um problema, uma fraqueza. E você acha que eu sou? Perguntei num fio de voz. Ele me olhou como se aquilo o rasgasse por dentro. Você é a única coisa boa que aconteceu na minha vida em anos, Isa. Mas talvez seja perigoso demais para você continuar ao meu lado. Senti um nó na garganta. Ele estava me afastando. No dia seguinte, algo ainda mais estranho aconteceu. Um homem apareceu no restaurante. Alto, elegante, terno engomado. Mas os olhos tinham aquele olhar de quem não pestaneja em apertar um gatilho. Ele pediu um café, me chamou pelo nome sem que eu tivesse dito, e sorriu. Você tem sorte de ter sido escolhida por ele. Mas nem toda sorte é boa, moça. Às vezes, ela vira maldição. Fiquei paralisada. Quando Camila chegou, ele já tinha ido. Contei tudo a ela e ela quase quebrou a vassoura de tanto nervoso. Você precisa sair dessa, Isa.
Esse homem tá te levando pro fundo e nem nadadeira te salva. Mas antes que eu pudesse decidir o que fazer, o destino decidiu por mim. Rafael apareceu. Sim, o Rafael. O policial que estudou comigo no ensino médio, que tentou me beijar uma vez na formatura e que agora estava mais velho, mais amargo e determinado. Preciso falar com você, é sobre Enzo. Fomos até uma praça perto da minha casa. Ele tirou uma foto do bolso. Era Enzo, com outras pessoas armadas. Ele é um criminoso, um chefe perigoso. E você tá no meio de uma operação federal. A gente precisa de você. Eu me afastei enjoada. Tá querendo que eu seja a isca? Não. Quero que seja a isca. Que acabe com ele. Voltei para casa em transe. Minha avó me olhou como se soubesse. Tá em guerra por dentro, né, minha filha? Apenas assenti. Mas lembra, Deus vê além do que os olhos veem, e ele ainda é maior do que qualquer sombra. Naquela noite não dormi. Enzo não apareceu. Rafael continuava insistindo, e eu me via entre dois homens que representavam dois extremos. Um que me queria segura, mas que nunca me fez sentir viva. E outro que me colocava em perigo, mas fazia meu coração bater com mais verdade do que nunca. Foi então que recebi a mensagem de Enzo. Me encontra amanhã. Só nós dois, sem perguntas. E eu sabia que aquela escolha podia mudar tudo. Mas mesmo com medo, eu sabia que iria. O lugar era um galpão abandonado na zona industrial, onde o vento assobiava entre as frestas e o cheiro de ferrugem parecia ter impregnado até nas paredes. Cheguei de táxi, o coração disparado, as mãos suando, e com a sensação de que estava fazendo a maior loucura da minha vida. Mas quando vi Enzo encostado em uma pilastra, com os olhos baixos e o semblante carregado, soube que precisava estar ali. Ele me olhou como se eu fosse a última luz num mundo escuro. Você veio. Assenti sem conseguir falar. Ele se aproximou devagar, como se temesse que eu fugisse. Eu precisava te ver antes que tudo desabasse. O que está acontecendo, Enzo? Perguntei, sentindo minha garganta apertar. Ele passou as mãos no rosto, cansado. Tem uma guerra dentro da máfia, e agora você virou alvo. Eles acham que tô fraco por sua causa. Querem tirar você do caminho para me trazer de volta para o jogo. Dei um passo para trás, atordoada. Você me colocou no meio disso tudo, Enzo, sem nem me perguntar. Eu sei, ele disse, a voz embargada. Eu só queria sentir por um tempo como é ter paz. E você foi essa paz para mim, mesmo que por pouco tempo. Me sentei num caixote velho, tentando segurar as lágrimas. E agora? Vai me deixar de novo? Ele se ajoelhou à minha frente. Eu vou proteger você, Isa, nem que eu morra tentando. As palavras dele mal tinham saído quando o barulho de pneus cantando ecoou pelo galpão. Enzo se levantou num pulo, puxando a arma do COS. Fica atrás de mim, agora. Meu corpo congelou. 3 homens armados surgiram na porta. O primeiro gritou. Entregue a garota e talvez a gente poupe você, Enzo. Ele respondeu com um disparo. Tudo virou caos. Gritos, tiros, estilhaços. Me escondi atrás de uma pilastra, o coração disparado. Enzo trocava tiros como se fosse a única coisa que soubesse fazer. Mas eram 3 contra 1, e ele sangrava de novo, no ombro dessa vez. Num impulso irracional, corri até ele. Sai daqui, Isa, ele gritou. Mas eu puxei ele pelo braço ferido, arrastando-o para trás de uma pilastra maior. Você vai morrer, gritei de volta. Não sem tirar você daqui primeiro. Ele respondeu arfando de dor. Marcelo apareceu no meio da confusão, vindo não sei de onde. Peguei um carro na saída de emergência, bora! Ele cobriu nosso avanço com disparos certeiros, enquanto eu praticamente empurrava Enzo, que cambaleava cada vez mais fraco. Conseguimos fugir, mas Enzo desmaiou no banco de trás. Marcelo dirigia feito um louco. Ele tá mal, Isa. Então me leva para minha casa, gritei. Eu cuido dele. Ele hesitou, mas obedeceu. Minha avó ficou pálida quando viu o estado dele. Meu Deus, minha filha, o que você se meteu? Mas não perguntou mais nada. Me ajudou a limpá-lo, estancar o sangramento. Enzo recobrava a consciência de vez em quando, delirando. Chamava meu nome,
Pedia perdão. Passei a madrugada inteira ao lado dele. A cada gemido, meu coração doía. Passei gaze com cuidado. Limpei o rosto dele com pano morno. E quando o silêncio tomou conta da casa, eu chorei. Baixinho, para minha avó não ouvir. Por medo, por amor, por tudo. Ao amanhecer, ele abriu os olhos devagar. Ainda aqui, sussurrou. Sorri entre lágrimas. Você prometeu que não ia morrer, lembra? Ele sorriu de volta, fraco. Você me salvou de novo. E quantas vezes mais vai precisar? Quantas forem necessárias, Isa. Mas juro que vou sair disso. Me deitei ao lado dele, ainda de roupa, e senti sua mão procurar a minha. Segurei com força, e ali, naquele silêncio entre a dor e a esperança, eu soube. Eu estava completamente, desesperadamente apaixonada por Enzo Vitali, o homem que quase morreu por mim, e que talvez ainda morra. Mas naquela noite ele viveu, e eu também, pela primeira vez em muito tempo. Depois daquela noite, algo em mim se quebrou, e algo novo nasceu. Enzo ficou de cama por quase uma semana, com curativos improvisados, remédios controlados por minha avó e minha paciência sendo esticada até o limite. Mesmo assim, eu não arredava o pé. Me dividia entre o restaurante, a confeitaria em reforma e os cuidados com ele. Era como se eu tivesse virado parte de dois mundos que não deveriam se tocar. Camila me dava cobertura no restaurante. Às vezes levava pão de queijo ou sopa para casa. Você tá com cara de quem tá amando um problema, ela dizia, tentando parecer brava, mas com os olhos marejados. E a gente sabe que amar problema nunca dá certo, mas eu vou segurar tua mão até o fim, tá? Só isso já me fazia querer chorar. Enzo tentava se recuperar em silêncio. Passava horas calado, olhando o teto, como se repassasse toda a vida dele, pedaço por pedaço. Um dia, quando troquei os curativos, ele disse: Isa, e se eu sumir? Se eu for embora e levar esse perigo todo comigo? Eu fechei a gaze com mais força do que devia. Se você sumir, eu nunca mais vou dormir em paz. Foi então que Rafael voltou. Me esperou na porta do restaurante, de braços cruzados e olhar tenso. A gente tá com escutas em todo o entorno da cidade. Mas precisamos de algo interno, Isa. Você mora com ele agora. Confia nele. Ele confia em você. Senti um arrepio subir pelas costas. O que exatamente você quer de mim? Grava uma conversa, uma só. Uma onde ele admita os crimes. Uma prova. Depois disso, a gente pode proteger você. Te dar uma nova vida, nova identidade se quiser. E ele? Perguntei. Rafael desviou os olhos. Ele já teve chances demais. Eu fiquei em silêncio, o estômago revirando. Voltei para casa com a cabeça girando. Dona Lúcia me olhou da poltrona, sem dizer nada, como se sentisse a inquietação no ar. Mentira, minha filha, é como cupim em madeira. Come por dentro, silenciosa, mas destruidora. Engoli seco, me tranquei no quarto e chorei. Pela primeira vez em dias. No dia seguinte, Rafael apareceu com um pequeno gravador, do tamanho de um isqueiro. É só deixar ligado, ele nem vai perceber. Guardei aquilo na bolsa como se carregasse uma bomba. E de certa forma, era isso mesmo. Uma bomba que podia explodir meu mundo, ou salvá-lo. Esperei até a noite. Enzo estava melhor, andando devagar pela cozinha, ajudando minha avó a picar legumes. Nunca cozinhei antes, ele confessou. Mas se for para te ver sorrir, eu corto até cebola de olhos abertos. Ri, tentando parecer normal. O gravador pesava na minha bolsa. Montamos a mesa. Comemos os três. Minha avó falava sobre sua juventude e como conheceu meu avô numa festa de igreja. Enzo sorria, atento. Eu só fingia ouvir, enquanto minha mente gritava. Depois do jantar, ele me chamou para o quintal. O céu estava limpo. As estrelas absurdamente bonitas. Sentamos nos degraus de cimento. Você sabe que eu tô tentando sair disso, né? Ele disse do nada. Mas não é simples. Gente como eu, não tem porta de saída fácil. Mas tem? Perguntei com a voz trêmula. Ele olhou nos meus olhos. Tô construindo uma, tijolo por tijolo. E você é o motivo. Meu coração se partiu. Era tudo o que eu queria ouvir.
Tudo o que qualquer mulher apaixonada sonharia em escutar. Mas naquele instante, também era tudo o que me condenava. Enfiei a mão na bolsa buscando o gravador. Minhas mãos tremiam. Mas antes que eu apertasse o botão, senti a mão enrugada da minha avó sobre a minha. Ela tinha saído sem eu perceber. Mentiras só afastam o que Deus uniu, ela disse, baixo, com um olhar que atravessava tudo. Eu soltei o gravador, como se fosse fogo. Naquela noite, quando Enzo foi dormir, sentei no chão do meu quarto e encarei o pequeno aparelho. Depois abri a janela e joguei no quintal. Ele caiu na terra, mudo, assim como eu fiquei. No dia seguinte procurei Enzo. Encontrei ele na varanda tomando café. Eu preciso te contar uma coisa, disse com o coração acelerado. A polícia queria que eu te traísse, que eu te gravasse, que entregasse você. Ele me olhou por longos segundos, depois baixou os olhos, respirou fundo. Você fez isso? Não, eu não consegui. E então comecei a chorar. Ele se aproximou devagar, me abraçou e disse num sussurro, você me salvou de novo. E me beijou, um beijo longo, verdadeiro, doído e doce ao mesmo tempo, como tudo entre nós. E naquele momento, eu soube. Talvez o amor não apague os erros, mas pode redesenhar caminhos. E eu estava disposta a caminhar com ele, mesmo no escuro. Os dias que se seguiram foram diferentes. Era como se, depois de tanto caos, a vida tivesse apertado um botão de pausa. Pela primeira vez em muito tempo, eu e Enzo tínhamos silêncio, paz, um tipo de rotina esquisita, mas reconfortante. Ele acordava cedo, tomava café com minha avó, me buscava no restaurante e passávamos a tarde no ponto comercial, onde a confeitaria começava a ganhar forma. Aos poucos, as paredes descascadas foram ganhando cor. Os sacos de cimento deram lugar a forminhas de cupcake, estantes de madeira e um balcão com vidro fosco. Enzo sujava as mãos com tinta e massa corrida sem reclamar, e de vez em quando parava o que estava fazendo só para me olhar. Você sabe que quando sorri, o mundo desacelera, né? Ele disse uma vez, segurando um pincel e com tinta na testa. Ri tanto que quase derrubei a batedeira nova. Camila começou a aparecer mais. Ajudava com as decorações, trazia amostras de doces e dava pitacos em tudo. Esse lugar tá ficando fofo demais para um ex-mafioso. Vai acabar virando o novo point das blogueirinhas, provocava ela, enquanto Marcelo, que a acompanhava cada vez mais, fingia que não escutava e revirava os olhos. E, Marcelo, o capanga silencioso e carrancudo que só dizia o essencial, agora ria das piadas de Camila. Se oferecia para consertar prateleiras, carregar caixas, buscar tinta, e toda vez que ela se afastava, ele ficava encarando como se não entendesse o que estava sentindo. Vocês dois combinam, falei num desses dias. Ele bufou, mas um sorrisinho escapou. As noites em casa também mudaram. Enzo cozinhava comigo, mesmo sem saber cortar uma cebola. A gente fazia brigadeiro juntos, dançava forró desajeitado na cozinha e ria alto como se o mundo não estivesse lá fora. Uma dessas noites, minha avó colocou a mão no ombro dele e disse, você é bom, menino, só precisa acreditar nisso. Ele engoliu seco. Não respondeu. Mas eu vi. Ele acreditou. Uma madrugada, acordei e encontrei Enzo sentado na varanda, olhando as estrelas. Me aproximei em silêncio, me sentando ao lado dele. O que você está pensando? Perguntei. Ele demorou. Depois disse, será que alguém como eu pode mesmo ter isso? Uma casa, uma família, um cachorro dormindo na porta? Claro que pode, sussurrei. Mas só se deixar de olhar para trás. Na manhã seguinte, ele me levou até o mar de novo. Só nós dois. Alugamos uma bicicleta velha com cestinha e andamos pela orla, rindo e quase caindo. Almoçamos pastel de camarão num quiosque e tiramos fotos como um casal comum. Pela primeira vez, me vi numa vida que eu achava que nunca teria. Uma vida simples, mas cheia de amor. Quando voltamos, ele me deu uma caixa. Dentro, havia um avental com meu nome bordado e a frase, Doce Isa,
confeitaria em coração. Eu chorei. Ele também. Nos abraçamos ali mesmo, no meio do balcão inacabado, entre poeira e sonhos que finalmente pareciam reais. Camila e Marcelo, cada vez mais próximos, começavam a viver sua própria história. Ela dava risadas exageradas e ele sorria torto, tímido. Dona Lúcia observava tudo de longe com olhos marejados, como quem sabia que o amor, quando é verdadeiro, encontra caminhos até nos becos mais escuros. Foi nessa fase que Enzo me contou que planejava sair definitivamente da máfia. Já entreguei parte dos negócios, falta pouco, mas é arriscado. Eu segurei sua mão. Eu não quero luxo, Enzo. Eu quero você vivo. Só isso. Ele beijou minha testa. É exatamente isso que eu tô tentando ser. Vivo. Por você. Nos fins de tarde, a gente sentava no meio da confeitaria entre os sacos de farinha e cheiros de baunilha e sonhava. Ele queria adotar um cachorro. Eu queria um balcão recheado de sonhos e pães de mel. E juntos a gente ria, fazia planos e esquecia que o passado ainda tinha garras afiadas. Mas no fundo, uma parte de mim sabia. A calmaria nunca dura muito. E o mundo de onde Enzo veio não deixava ninguém sair sem arrastar sangue nos pés. Mesmo assim, mesmo com o medo latejando no canto da alma, eu escolhi aquele amor. Todos os dias. Como quem escolhe o que faz o coração bater, mesmo que ele bata rápido demais. Era para ser mais um dia comum. Pão saindo do forno, o cheiro doce de baunilha tomando conta do ar, e Enzo rindo da Camila tentando usar o maçarico de confeitaria. Tudo parecia absurdamente normal, feliz até. Mas foi nesse tipo de dia que o mundo resolveu ruir, de novo. Recebi a ligação perto do meio-dia. Era Marcelo. A voz dele soava seca, cortante. Isa, Enzo foi atacado. Tiros, muitos. Ele não sobreviveu. Senti o telefone escorregar da minha mão. Meu corpo travou. O som ao redor virou um zumbido. Tudo em mim congelou. Camila segurou meus ombros, me chamando, me sacudindo, mas eu não ouvia. Só repetia para mim mesma. Não, não, não. Não podia ser. Enzo não. Ele tinha prometido. Tinha olhado nos meus olhos e dito que ia viver. Que íamos ficar juntos. Que tudo ia dar certo. Mas a morte não cumpre promessas. Fui até o local indicado por Marcelo. Estava isolado, cheio de gente. Carros da polícia. Um corpo coberto por um lençol. Marcelo veio até mim, me segurou pelos braços e murmurou baixinho. Fica calma, preciso que você confie em mim. Ele fingiu. Tá vivo. Meu coração bateu descompassado. Como assim? Era a única forma de despistar os que estavam atrás dele. Eles queriam sangue. Agora acreditam que conseguiram. Ele me levou até um carro estacionado na outra rua. Lá dentro, Enzo. Machucado sim, mas respirando. Vivo. Quando me viu, tentou sorrir. Oi, minha doce Isa. Me perdoa por isso. Eu o abracei tão forte que quase machuquei ainda mais. Você é um idiota. Um idiota vivo, graças a Deus. Era isso ou te colocar num caixão junto comigo? Ele tremia. Tinha medo nos olhos. Pela primeira vez, vi Enzo verdadeiramente vulnerável. Vou sumir por um tempo, disse. Preciso terminar o que comecei. Voltei para casa em estado de choque. Não podia contar para ninguém, nem para Camila, nem para minha avó. Me tranquei no quarto e chorei tanto que perdi a noção do tempo. Era uma dor estranha. Ele não estava morto, mas também não estava comigo. E pior, o mundo achava que estava. Na confeitaria, a notícia se espalhou rápido. Todos comentavam o assassinato do chefe do crime. Rafael veio me visitar. Disse coisas falsas com ar de verdade. Sinto muito, mas pelo menos agora você está livre. Me olhou com olhos que queriam mais. Posso cuidar de você. Eu me afastei, sentindo nojo. Eu nunca fui sua, Rafael. E agora, menos ainda. Ele tentou se justificar, mas minha expressão bastou. Não queria mais mentiras. Já tinha o suficiente para uma vida inteira. Camila percebeu que havia algo errado. Você não parece uma mulher de luto, parece uma mulher com segredos. Ela me encarou firme.
Isa, se ele estiver vivo e você estiver mentindo para mim, eu vou te perdoar. Mas só depois de dar uns tapas. Eu sorri, sem responder. Camila sabia. Dona Lúcia apenas me abraçou forte uma noite, enquanto eu chorava silenciosamente. Deus ainda está escrevendo, minha filha. Não fecha esse livro antes da última linha. E eu segurei essa frase como se fosse meu novo mantra. Sem Enzo, os dias pareciam mais curtos e mais longos ao mesmo tempo. Eu abria a confeitaria, vendia tortas, sorria para clientes e escondia a saudade em cada receita. Mas toda noite antes de dormir, eu me sentava na varanda e sussurrava para o céu. Volta logo. Foram semanas assim, sem notícias, sem sinais. Até que uma carta chegou, sem remetente, sem carimbo, só meu nome escrito à mão na frente. Dentro, um bilhete curto. Ainda te amo. Ainda te protejo. Ainda volto. E segurei aquele papel como se fosse ele. Pressionei contra o peito, fechei os olhos e sorri em meio às lágrimas. Porque agora eu sabia. Ele estava vivo e ainda me amava. E isso era o bastante para esperar mais um pouco. O tempo não passava. Ou talvez passasse rápido demais. Só sei que depois da carta, eu comecei a contar os dias por batidas de coração. Cada amanhecer era uma mistura de esperança e angústia. Enzo estava vivo, mas longe, e eu estava presa num mundo que fingia ter voltado ao normal, enquanto por dentro tudo desmoronava. Na confeitaria, os clientes continuavam vindo. As fornadas não paravam. Camila começou a assumir mais responsabilidades, tentando me poupar. Você está com o olhar longe demais, Isa. Vai acabar tropeçando nos próprios pés. Eu só sorria fraco, sem saber como explicar que meu coração estava num esconderijo com um homem que o mundo acreditava morto. Marcelo apareceu de surpresa uma tarde. Entrou pela porta dos fundos, de boné e óculos escuros. Ele vai voltar, disse sem rodeios, mas precisa da sua ajuda para encerrar isso de vez. Me levou até um galpão afastado, onde Enzo me esperava. O abraço dele me desmontou inteira. Chorei. Ele também. Eles acham que ganhei, Isa. Acham que tô morto e enterrado. E é isso que me dá poder agora. Eu posso derrubar tudo por dentro e vou. Você vai ficar bem? Perguntei. Não quero te perder de verdade. Ele segurou meu rosto com as duas mãos. Depois de tudo o que a gente passou, você acha que eu não vou lutar até o fim? Passamos horas juntos naquele esconderijo. Ele contou tudo. As entregas falsas, os arquivos que guardou por anos, os nomes, os esquemas. Vou entregar tudo, mas preciso de você para um último passo. O quê? Perguntei. Rafael, ele está envolvido. Aquilo me paralisou. Rafael, o policial? Ele recebe propina dos que querem assumir o que eu larguei e usa você como moeda emocional. Eu sei que ele te pressiona, mas agora a gente vai virar o jogo. Parte de mim queria negar, mas no fundo eu sabia. Rafael nunca foi só um ex-colega. Sempre teve sede de poder. Aceitei o plano. Fingi ceder às investidas dele. Rafael marcou um encontro. Disse que queria começar do zero. Fui. Usei o celular de Marcelo com gravação ativada. Rafael caiu direitinho. Contou tudo, detalhes, nomes, conexões, e ainda terminou dizendo: e quando a poeira baixar, Isa vai ser minha, com ou sem consentimento. Aquilo me enojou, mas me fortaleceu. Voltei para o esconderijo e entreguei o celular nas mãos de Enzo. Agora você tem tudo. Ele me olhou com admiração e dor. Você é mais forte do que eu pensei, mais do que eu mereço. E eu te amo mais do que pensei que amaria alguém um dia. A operação foi montada em sigilo. Marcelo acionou contatos limpos dentro da corregedoria. Em uma madrugada silenciosa, os nomes foram presos, os sistemas desativados e Rafael algemado em frente ao prédio da delegacia, com a cara estampada no jornal do dia seguinte. Ele me olhou de dentro da viatura, não disse nada, mas o ódio era visível. Com tudo feito, Enzo me levou até a confeitaria. Estava fechada naquele dia, mas ele abriu a porta com uma chave que guardava desde o começo. Tem algo que ainda falta ser resolvido. Me virei para ele confusa.
E então ele se ajoelhou. Tirou do bolso uma caixinha de veludo. Você me salvou. 3 vezes. Me curou. Me trouxe de volta. Se ainda quiser, quer ser minha esposa? O tempo parou. O coração quase saiu pela boca. Me ajoelhei também, segurando o rosto dele. Eu aceito. Hoje, amanhã e todos os dias da minha vida. Nos beijamos ali, entre os doces, os fornos desligados e o cheiro de açúcar que parecia abençoar tudo. Camila apareceu na porta com Marcelo ao lado e começou a gritar feito doida. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia. Dona Lúcia apareceu em seguida, com os olhos marejados e um sorriso orgulhoso. É, minha filha, até as almas mais perdidas merecem ser encontradas. E naquela noite, pela primeira vez, senti que o fim do pesadelo tinha, enfim, chegado. 1 mês depois da queda de Rafael, a confeitaria estava mais viva do que nunca. As paredes tinham cheiro de bolo, as vitrines brilhavam com brigadeiros e tortas de limão, e os risos ecoavam como música de fundo. A cidade ainda cochichava sobre o ex-mafioso que largou tudo por amor, mas ninguém ousava se aproximar demais. E eu? Eu estava em paz, pela primeira vez. Enzo passou a frequentar o balcão com naturalidade. Ajeitava os quadros tortos, brincava com as crianças que vinham comprar doces e às vezes se aventurava a servir mesas com aquele jeitão bruto e desajeitado que fazia todo mundo rir. As pessoas já não viam mais o criminoso. Viam um homem apaixonado. Camila assumiu a parte de marketing do negócio, ou melhor, virou a influencer oficial da Doce Isa. Criou redes sociais, fez vídeos, inventou bordões. Aqui o açúcar cura até coração bandido. Marcelo, mais calado, começou a frequentar a confeitaria quase todos os dias. E aos poucos virou parte da equipe. E da vida da Camila. Minha avó virou a matriarca do lugar. Sentava no canto da loja, com 1/3 entre os dedos e um sorriso no rosto. Dava conselhos amorosos, orações por encomenda e broncas quando algum bolo saía torto. Isa, meu anjo, tua mão faz milagre com açúcar, mas cuidado para não esquecer de adoçar a alma também. Numa tarde de céu dourado, Enzo me levou para fora da cidade. Paramos em uma casa pequena, com varanda de madeira e cercado baixo. Um cachorro correu em nossa direção. Adotei ele ontem. Se chama Amendoim. Ri, surpresa. Você adotou um cachorro? Mesmo? Ele segurou minha mão. E comprei a casa também. Achei que podia ser... Nossa! Chorei. De novo. A vida com Enzo era isso. Doçura e lágrima, dor e riso. Ele se ajoelhou ali, no meio do jardim, com o cachorro latindo ao fundo. Se ainda for você, se ainda quiser, quer casar comigo, Isa? Eu me ajoelhei também. E beijei ele como resposta. O casamento foi simples, bonito e cheio de gente de verdade. Camila usou um vestido rosa choque e chorou como se fosse a mãe da noiva. Marcelo tentou fazer um discurso e travou na metade, gaguejando. Minha avó levou uma Bíblia toda marcada e nos deu a bênção entre lágrimas. Que Deus cubra vocês de amor e que o passado nunca mais morda os calcanhares do presente. Enzo usou terno branco, eu um vestido rendado emprestado. Nos casamos no quintal da nossa futura casa, com luzes penduradas entre árvores, brigadeiros caseiros e música tocada no violão por um cliente que virou amigo. Não teve luxo, mas teve verdade, e foi a coisa mais linda que já vivi. Na primeira noite, como marido e mulher, ficamos deitados na rede, ouvindo o vento e rindo de como tudo parecia improvável. Acha que alguém vai acreditar nessa história? Perguntei. Ele me puxou para mais perto. O que importa é que a gente acredita. E a gente acreditava, com força, todos os dias. No mês seguinte, a confeitaria bateu recorde de vendas. Criamos uma linha especial chamada Receitas da Redenção. Cada doce tinha um nome: perdão, esperança, coragem. Os clientes amavam, e eu me sentia inteira, finalmente. Camila e Marcelo anunciaram o noivado em uma das entregas de bolo. Ela mostrou o anel entre as camadas de chocolate e brigadeiro. Marcelo ficou vermelho como beterraba. Você vai mesmo casar com esse brutamonte?
Perguntei rindo. Ela piscou. Ele não tem o charme do Enzo, mas lava a louça sem reclamar. Minha avó começou a escrever um livro de receitas. Chamava-se Doce Lúcia, Segredos de Forno e Fé. Ela dizia que toda receita era uma oração disfarçada e que um dia, quando ela não estivesse mais aqui, o livro ficaria comigo, como lembrança da mulher que nunca me deixou cair. Em um domingo chuvoso, Enzo apareceu na cozinha com um envelope. Dentro, havia os papéis de encerramento definitivo de qualquer processo contra ele. Ele olhou para mim aliviado. Tô limpo, livre, oficialmente um homem comum. Eu abracei ele tão forte que quase derrubei os papéis na massa de bolo. Naquela noite, dançamos na varanda, sem música, só o som da chuva. Ele sussurrou no meu ouvido. Você salvou minha alma. Respondi de olhos fechados. E você me ensinou o que é amar. E se me perguntarem como termina essa história, eu respondo com a verdade mais doce que existe. Ela não termina. Ela continua, todo dia, com açúcar, café e um amor que venceu o impossível.